Olá, eu sou Isaac Criscuolo. Eu sou Luiz Gustavo Pacete. Se você procurar a palavra mentoria no Google Trends, você vai ver que no período de 2015 a 2019 teve um crescimento de 500%. Neste episódio, a gente entende um pouco como a Visa trabalha os processos de mentoria, tanto para os colaboradores quanto para as startups. A gente está aqui com a Camila Novaes, que trabalha na Visa, mas tem uma história incrível com mentoria e ela vai explicar um pouco pra gente. Conta um pouco da sua história, como que você se envolveu com esse universo incrível. Bom, vamos lá. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Falei, vou começar falando quem eu sou, e aí qual que é a minha relação com a mentoria. Enfim, eu trabalho na Visa como gerente de marketing, sou formada em relações públicas. E o meu processo com mentoria, ele começou antes da Visa. Eu trabalhei num coletivo chamado Rede de Profissionais Negros, que tem o objetivo de inserção de negros no mercado corporativo. E atualmente eu estou em um outro coletivo chamado Publicitários Negros, que tem a mesma missão, mas voltado para as agências e representatividade em campanhas publicitárias, né? Representatividade de negros. E a minha escola da mentoria, ela começou ali, né? Um dos pilares, tanto da rede quanto dos publicitários negros, é a mentoria. Eu comecei esse processo de mentoria mais num suporte na organização de toda a metodologia e de buscar pessoas para serem mentores e selecionar os mentorados. E no meio do caminho eu passei a mentorar algumas pessoas também. E nesse meio tempo, a Visa tem o programa de aceleração de startups e dentro do programa uma das ferramentas é a mentoria. E aí, logo que isso aconteceu, eu já me encantei e falei, não, vamos lá, eu quero participar desse programa também. Então eu participo do programa de mentoria da Visa desde o início, né, do programa de aceleração, que foi em 2017. E desde então eu estou imersa nesse mundo da mentoria. Você teve experiência em mentoria de vários tipos diferentes de mentorias, né? Exato. Para startups, na empresa, até para pessoas próximas. Dentro dessa discussão sobre transformação digital, inovação, vamos falar um pouco sobre a mentoria. Por que a gente vem falando mais sobre mentoria? Por que as pessoas estão precisando mais dessa troca? Eu tenho uma opinião pessoal sobre mentoria, né? Para mim, a mentoria ela é como se fosse uma técnica, uma ferramenta que ajuda a troca de experiências. Então, a minha bagagem como profissional de marketing, a minha bagagem dentro dos projetos coletivos, a minha bagagem dentro da Visa, tudo que eu aprendi com um programa de aceleração, mentorando, sendo mentorada, enfim, acho que essa experiência pessoal, né, ela é a base, é o suporte para que a mentoria aconteça, né? E como você está falando de alguma coisa que depende de você, né? Que vem da sua própria experiência, então isso é o mais bacana, né? O processo de mentoria, às vezes, as pessoas acham que é de um para um, né? Mas no fim das contas, a mentoria, ela acaba contagiando toda uma equipe, né? Uma área, um processo. Eu acho que sim, contamina, mas eu acho que a pessoa que está mentorando e a pessoa que é mentorada são as que mais ganham nesse processo, nessa troca, né? Porque o que eu acho? Você até me perguntou dos cuidados que a gente tem que tomar, né? Enfim, a mentoria, ela basicamente é uma troca de experiência. Então, eu vou citar alguns exemplos. Então, eu mentorei, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de treinamento de uma empresa. E durante esse processo de troca, de conversa, eu fui perguntando, né, como é que você tá, o que você faz, o que te incomoda, o que não te incomoda, o que você tá feliz. E aí, nesse processo, você vai percebendo que talvez a pessoa não esteja tão contente na posição que ela trabalha hoje profissionalmente. Nesse caso específico, o que aconteceu com ele? Ele migrou de área. Então, ele começou todo um plano para fazer uma mudança da área de treinamento para a área de design. E o que é legal disso? É porque foi uma descoberta dele, não foi uma descoberta minha, né? Não fui eu que olhei para ele e falei, eu acho que você devia trabalhar em tal área. Não, né? Então, e aí contando das minhas experiências pessoais, de coisas que eu tinha aprendido, por exemplo, um amigo que trabalha na área de RH,
há muitos anos atrás, apesar de eu ter essa cutis jovem, eu tenho 41 anos, há muitos anos atrás eu estava na dúvida, eu estava trabalhando numa empresa e eu estava na dúvida se eu devia continuar lá, se eu ganhava bem, se eu não ganhava. E ele, profissional de RH, virou para mim e falou assim, vai para o mercado vai te dizer quanto você vale. E eu falei, interessante. E aí, desde então, e aí eu fui realmente, eu dei um salto profissional. Isso foi uma mentoria. Apesar de ter sido, sabe, um papo de final de semana, entre amigos, foi algo que ficou para mim e que eu aprendi tanto com isso que eu também dividi isso com outras pessoas. Né? E aí, toda vez que eu faço alguma migração, todas as migrações que eu fiz profissionais, eu sempre ligava para ele e falava, tá acontecendo isso, e aí? Aí ele falou, olha, compara isso, compara aquilo, não é só o salário, tem os benefícios, enfim. Então, acho que e aí isso é uma experiência dele, ele é um profissional de RH, então ele traz a experiência dele para a realidade. E o que eu faço tanto dentro da Visa, no programa de aceleração, como nas mentorias fora, é exatamente isso, é trazer um pouco da minha experiência, o que eu vivi. E muitas vezes, quando eu conto uma experiência pessoal minha, aquilo é transformador para a pessoa, né? Falando do lado mais filosófico pessoal, né? Ô Camila, sobre duas perspectivas, quando você está recebendo a mentoria, que tipo de mentalidade, assim, você precisa se livrar de alguns paradigmas e tal. Como que uma pessoa que vai receber a mentoria precisa estar preparada para que flua, para que a sua experiência possa fazer sentido, para que haja uma conexão, de fato? A pessoa precisa estar aberta, né? Porque, trazendo o exemplo desse meu mentorado, teve um dado momento que surgiu uma oportunidade de trabalho na área de design. E aí eu falei para ele, preciso do seu currículo. Aí ele, é que hoje eu não posso fazer, nem amanhã, eu mando na sexta. Eu falei pra ele, velho... Necessita de um comprometimento. Vamos, né? Eu falei assim, é o seguinte, eu não vou falar com você enquanto você não me mandar seu currículo, tá? Tchau. Mas por quê? Porque eu sabia que a forma de falar com ele era essa, né? Eu tinha que dar prestar atenção, você tá procurando, você tá querendo migrar de área, aí tem uma oportunidade, tô falando pra você. Aí você, não, porque eu não posso hoje, que eu não posso amanhã. Não, né? Então, você estar muito preparado para isso, porque você vai tomar umas cacetadas, sabe? Não é fair. Tem horas que você olha e você fala, olha, essa atitude sua, essa postura sua não é legal. Você precisa também, apesar de ser uma dinâmica às vezes aberta, precisa ter algumas regras para que tanto o seu tempo mentorando como a pessoa que está seja aproveitado o melhor possível, Sem né? dúvida. Precisa ter Sem dúvida. Camila, a gente está falando então de um processo que não é só sobre skills de profissionais, nesse caso. Você falou de felicidade, até deve ter alguma coisa envolvendo propósito, mudança de vida. Um pouco antes a gente estava falando que você estava mentorando alguém, entrou na parte financeira. Então é uma coisa que mexe com a experiência da pessoa como pessoa. Exato. Exatamente isso. É exatamente isso. Enfim, não tenho uma formação, não tenho não sou psicóloga, coach, enfim. Na verdade, o que eu entendo da mentoria é essa oportunidade que você tem de trocar um pouco do seu conhecimento com a pessoa. Pegando o exemplo inverso, a gente falou um pouco sobre a disposição da pessoa que vai receber a mentoria. Para quem vai dar a mentoria, qualquer pessoa é capaz de dar uma mentoria. O que uma pessoa que às vezes tem algo para trocar precisa ter em mente quando ele vai fazer a mentoria, né? O que ele precisa estabelecer ou entender que aquilo vai demandar uma dedicação dele? Como que uma pessoa que vai dar a mentoria precisa se planejar e se programar para dar a mentoria? Acho que a primeira coisa é a pessoa estar afim de ser mentora, né? Tá a fim de trocar a sua experiência, né? Um pouco do seu conhecimento. O que eu vejo normalmente, eu sou mentorada também, eu tenho 2 mentores, um é um executivo da Visa e outro é de fora. Até é legal porque você fica vendo a diferença, né? Eu vejo que pessoas em cargo de gestão acabam tendo um pouco mais de facilidade, um pouco mais de abertura, porque já é o dia a dia em si. Mas tem uma coisa interessante também, especialistas, pessoas com conhecimento muito técnico agregam pra caramba também no programa, né? Na própria Visa, em uma das mentorias, tem um colega que é da área de Analytics,
que ele falou para mim, eu tô um pouco inseguro de ir sozinho, mas eu tenho interesse em entender um pouquinho dessa história da mentoria. Posso ir com você? Você vai mentorar? Eu posso ir com você? Eu falei, legal, lógico. Legal, né? Essa curiosidade, né? Lógico, eu falei, vamos lá. Quem deu a mentoria foi ele, não fui eu. Você estava falando de uma metodologia no projeto dos publicitários negros. Como que vocês chegam nessa metodologia e qual que é, por exemplo, o público? Vocês pegam pessoas recém-formadas ou quem está ainda na faculdade? Como que funciona? O programa no caso do programa de mentoria, ele foi construído pela rede. E o que a gente fez? A gente pegou o benchmark das empresas que a gente trabalha. Então, um pouco de como era o processo de mentoria na Visa, na empresa segmento financeiro, eram todos amigos do segmento financeiro. Então, a gente pegou meio que um pouquinho de cada um, jogou no liquidificador e criou um programa específico. O fato de você ter uma metodologia também, eu acho que ajuda. Elimina alguns passos, faz você ganhar tempo e você tem alguns critérios também, né? Ela é quase que um guia e o que eu vejo na prática que tá ali o guia, mas você acaba desviando, né? Porque dependendo do momento que o mentorado tá, enfim, você escolhe se segue por aqui, se segue por ali, como você vai fazer. Camila, quando a gente olha para processos de mentoria dentro de empresas, é em qualquer empresa que a gente consegue fazer com que as dinâmicas fluam? Precisa de uma disposição da empresa como instituição para que as mentorias funcionem? Eu entendo que tem que ter uma disposição da empresa. Né? É possível qualquer empresa trabalhar com a questão da mentoria, mas, de novo, né, tem que vir do Country Manager, tem que vir do RH, enfim, essa abertura, que é o que acontece na Visa, por exemplo. A partir do momento que vem essa abertura, a coisa ela flui organicamente. O que eu vejo é que, principalmente nas multinacionais, já é algo naturalizado, né? O caso da Visa, então já existia um programa de mentoria estruturado. E para que ele flua, exatamente, o fato dele ser estruturado suporta, porque isso vira uma ferramenta para que quem quer ser mentor ou quem quer ser mentorado, né, use essas ferramentas como um guia. Que conecta com o exemplo que você deu anteriormente de ter metodologias, né? Exato, entendi. Exatamente. Seja, precisa ter um step by step, digamos assim. Assim como você é mentora, você também tem mentores na Visa. É por área, é por afinidade, como que é? No caso do programa interno da Visa, você se voluntaria. Então, no meu caso, existe o programa, eu fui lá, eu me identifiquei muito com o gestor, que é o Nuno, falei com ele, falei, Nuno, você quer ser meu mentor? Ele falou, topo. Falei com o RH. Ele é de qual área? Vendas. Eu sou em marketing. Então, você olha ali dentro do programa, não sei, tem alguém aqui de finanças, me interessa. Você pode também. Isso é legal porque não te engessa, né? Não. Ele é super aberto. Normalmente, o que a Visa recomenda é você pular 2 níveis hierárquicos, né? Pular 2 níveis hierárquicos. Então, eu sou gerente, faço com um vice-presidente. Que é uma coisa legal também, porque muitas vezes você sofre com determinada questão, aí quando você vai lá e conta para um vice-presidente, ele dá uma resposta pra você, você fala, velho, por que eu Ele já passou por isso, foi super simples, não solta. Por isso que você tá aí, né, velho? Tá bom, já entendi. Então, essas quebras são legais, né? É também uma forma da empresa aproveitar o conhecimento desses profissionais que estão ali e na formação de outros profissionais que estão ali. Isso. E aí também, enfim, o ideal é que seja níveis hierárquicos acima por conta da bagagem, mas nada impede de você mentorar um par seu também, né? No fim, esses processos de mentorias internas, como que as pessoas, as equipes, as áreas ganham quando você tem mentorias acontecendo? Você quebra muitos silos, né? Você está trocando e dividindo um pouco da tua experiência profissional com pessoas de outra área ou com pessoas da própria área, então você quebra um gelo, sabe? De formalidade, né? Entre áreas. Fica uma coisa mais fluida. Sabe o que é interessante? A gente está falando sobre o processo de transformação digital e falando bastante sobre metodologias ágeis e sprints, pessoas de várias áreas trabalhando em conjunto. Imagine que você está trabalhando aqui numa metodologia ágil e você é de marketing, mas foi mentorado por uma pessoa de finanças. Você consegue, de certa forma, também, você já teve contato um pouco com aquele mundo. Isso é interessante, porque no fim, nessas trocas, todo mundo vai ganhando, né? E aí o que eu acho legal, quando a gente fala principalmente de transformação digital e a mentoria no meio disso como uma ferramenta,
é que hoje a gente não trabalha, acho que diferente de quando eu comecei a carreira, eu era pessoa de marketing, né? Hoje eu sou uma pessoa de marketing que também faz um meio de campo com bancos e emissores. E se eu vou desenvolver uma campanha, a área de analytics vai me suportar com os números. Para eu entender quanto eu tenho de budget, eu vou discutir com a área de vendas. E quem suporta a área de vendas na negociação do budget para fazer as campanhas é a área de finanças. Assim, existem as áreas, mas acho que hoje a coisa está tão... Tá tudo junto. Então, em determinados momentos, eu estou ali fazendo um pouco do papel de vendas, uma hora eu estou ali suportando a Analytics está me ajudando, eu estou discutindo uma campanha promocional com a área de Analytics, eu falo, tudo bem, o número é esse, mas será que a gente não deveria ir por aqui ou por aqui? Então, assim, é tudo muito coordenado. E eu acho que a mentoria, ela entra no meio dessa mistura toda, né? Não sei se a palavra certa de fato é essa, como um quebra mesmo. A mentoria, ela dá uma liga nisso que a gente está chamando de transformação bolo, né? Digital. Bem interessante. É o fermentinho, não sei se é o fermento do bolo, mas alguma coisa assim. E tem muito a ver com o lado humano, né? Com o contato humano. A troca de experiências de vida, não só de quem está sendo mentorado, mas o mentor aprendendo com isso. Até quando eu estava pensando um pouco do que a gente ia conversar aqui, falei, poxa, a gente fala de transformação digital, vem uma coisa mais fria, assim, né? Quando você pensa... Total. E no fim, o papel da transformação digital ela é exatamente o contrário, né? Como é que eu facilito a minha vida, como é que as coisas fluem, como é que eu trago mais conveniência, né? E isso não tem como passar sem estar falando das pessoas, né? Ô Camila, isso é muito importante, e o ponto que você levantou, Isaac, da humanização, porque é verdade, a transformação, até porque a transformação digital virou uma palavra virou uma buzzword, e que às vezes o digital, as pessoas associam às vezes muito a ferramentas e a tecnologia, né? E na verdade, o que tem de relações e de comportamento aqui, eu acho que a gente consegue nessa discussão esquentar um pouco do que é transformação digital, né? Os problemas que precisam resolver. Eu gostei muito da expressão de usar a mentoria. Qual a função da mentoria? Quebrar o gelo. Acho que isso é maravilhoso. Quebra o gelo pra caramba. Camila, a gente falou bastante do processo de mentoria dentro da Visa. Fala agora um pouco como funciona o programa externo com startups. O programa da Visa, o programa de aceleração de startups, ele existe desde 2017. São selecionadas algumas startups. Até hoje, nós temos 58 startups no programa de aceleração como um todo. E aí, quando a gente fala de startup, a gente está falando de empreendedores. E aí o exercício aqui é como é que a gente suporta essas startups, que são normalmente startups que estão linkadas com a eletronificação de pagamento, né? Então tem esse olhar, né? O quanto essas empresas estão olhando pro negócio de meio de pagamento. E aí dentro do programa a gente suporta com diversas ferramentas essas startups a alavancarem o seu negócio. Então elas entram normalmente num MVP, tem um mínimo ali, mas ela é uma empresa. E aí, quando você pensa em empresa, ela tem todas as áreas necessárias. Você está falando de finanças, está falando de marketing, RH, enfim, o negócio em si. E a ideia no programa de aceleração é que a gente suporte essas startups para que elas alavanquem e saiam do programa já muito mais prontas com o negócio, né? Além disso, uma das coisas que acontece também dentro do programa de aceleração que é importante, né, são os padrinhos. Quem são os padrinhos? São profissionais, são executivos da Visa, que eles apadrinham essas startups, então ela tem uma relação muito mais próxima do que o próprio mentor. Então acompanha tudo isso. Aí trazendo um exemplo, uma madrinha de uma startup entendeu que estava no momento da startup falar com alguém de marketing. Aí a Luciana, que é a madrinha, me procurou. Cami, você pode conversar com uma startup? Porque eles estão numa discussão aí do nome, logotipo, a madrinha estratégia de e comunicação. O padrinho, eles têm essa visão do como que o ecossistema Visa pode ajudar em momentos específicos. Exatamente isso. E a gente entra como mentor nas questões pontuais. Então, sempre que eu vou fazer a mentoria, eu vou olhar para o marketing, né? E muitas vezes a startup ela precisa de capital social. Então, é um negócio que tem a ver com marketing, ela quer conhecer profissionais de marketing de outras empresas para vender a solução.
Ou você tem uma questão técnica mesmo, então, de novo, trazendo para a realidade do marketing, preciso rever meu site, preciso entender a estratégia de comunicação que eu vou seguir. Então, nós como os mentores, a gente também vai dando essas pílulas. E aí, uma coisa legal de contar da mentoria da Visa é que de 2017 até agora, a gente já teve 330 sessões de mentoria. O nosso Country Manager, 56 sessões, horas, né, foram dadas por ele. Então, de novo, você estar sentada na frente de um CFO, ele olhando o teu negócio e falando, mas espera aí, qual que é o propósito do teu negócio? Para onde você quer ir? Da dinâmica que a gente falou de mentoria anterior, no caso de startup, então, você já tem um assunto mais específico, uma coisa muito mais direcionada. Sim. Já é muito do tipo, o que eu preciso resolver, a solução que eu preciso trazer, a conexão que eu preciso fazer, mas tá um pouco mais no alvo, assim. Exato, exatamente. Inclusive, pessoal, a gente visitou o espaço que a Visa tem dentro do InovaBrá, aqui em São Paulo, um espaço de inovação, onde as startups do programa de aceleração da Visa ficam ali alocadas. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês como funciona e como que é essa dinâmica. Considerando o momento da RIP hoje, por que é importante receber uma mentoria? A gente está no momento de definições estratégicas. Desde que eu estudei administração e marketing, fazia-se uma estratégia de longo prazo para a empresa de 5 anos e todo mundo ficava perseguindo de maneira obcecada aqueles KPIs. Hoje em dia os modelos de negócio são feitos para durar menos tempo. Então é muito importante a gente estar em contato com as empresas já consolidadas no mercado nacional e internacional para ouvir de fora alguém falando sobre a estratégia deles e ouvir o feedback do que eles têm para falar sobre a nossa estratégia, porque a evolução do mercado de oferta de produtos e serviços ela tem que ser tão mais rápida que a gente tem que estar acompanhando, como todo mercado é essencial para a gente construir uma marca que tenha esse diálogo one-on-one, super responsivo, na velocidade que o brasileiro precisa. Lucas, como que você pega um momento como esse da mentoria e aplica no dia a dia? Como que você faz para que esse momento faça sentido no dia a dia de vocês? Eu acho que o mais interessante das mentorias e do programa de aceleração como um todo é que você tem acesso a diversas bagagens, experiências diferentes, você tem acesso a pessoas com expertise no que elas estão dizendo e com isso você pode aprender onde você está errando, que caminho que é melhor você seguir ou que formas você pode explorar o seu produto e os seus serviços, né? Então, após terminar uma mentoria como essa, é aquilo, você dissecar aquilo que você conversou e tentar entender os insights que você pode tirar daquilo para trabalhar melhor na sua empresa, né? Então, e eventualmente a mentoria acaba conectando você com pessoas diferentes. Então, o legal disso é você, depois de terminar a mentoria, voltar para o trabalho com a cabeça assim a mil, cheio de ideias e cheio de motivação para continuar. Gente, muito obrigado por vocês abrirem esse momento e deixar a gente acompanhar um pouco dessa troca de ideias. É isso. Como vocês acabaram de ver, muitas das nossas mentorias, né, elas acontecem no InovaBrá. As nossas startups, hoje nós temos 5 startups no programa de aceleração, elas ficam lá durante 3 meses, quase que num esquema quase não, né, num esquema de bootcamp, olhando 100% do tempo para o seu negócio. Camila, para terminar o nosso papo sobre mentoria, depois que você tem um processo de mentoria, de troca, seja na pessoal, dentro da empresa ou com as startups, como que é o acompanhamento? Qual a importância de que exista um acompanhamento, o que vem depois? Na verdade é para sempre, né? A mentoria ela é uma coisa que não acaba mais. Quando a gente olha para o programa de aceleração da Visa, você cria essa conexão com as startups e isso permeia. Dando um dado mais concreto para vocês.
Das 58 startups que hoje estão dentro do programa, 14 já fecharam negócios com a Visa ou com parceiros da Visa. E tem 15 que estão em negociação. Então, você cria uma conexão, então eu volto naquela história que eu falei do capital social, e aí a gente está conectado para sempre. Então, uma startup que eu mentorei, ela precisa falar com alguém de um determinado banco ou de um determinado adquirente da área de marketing. Camila, você pode me ajudar a me conectar com essa pessoa? Então, você entra muito na questão do network. Isso é uma coisa que vai, não acaba. Você tem lá um momento de 3 meses de imersão, que você passa por toda a trilha, né, de olhar para esse negócio e fazer com que ele fique mais robusto, pensando na empresa, né, como um todo. A mentoria, ela é uma das ferramentas, mas no fim é um processo que não termina, né? Você sempre vai estar conectado. De longo prazo. É um ecossistema de trocas, né? Ecossistema para sempre, forever. Camila, muito obrigado por falar um pouco pra gente de mentoria. Eu acho que a gente aprendeu bastante aqui, deu para expandir o conceito e entender o papel da mentoria dentro do que a gente está falando de transformação digital. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Deixa eu só Agora fazer a gente vai te chamar para ser nossa mentora, aquele, né? O maker é toda aquela pessoa que faz, mas não faz qualquer coisa, né? Porque, afinal, colocar mais coisas no mundo, a gente tem que ter consciência do porquê que a gente quer que essas coisas, elas estejam lá, qual o propósito disso. Então, o maker, ele consegue entender toda a cadeia, a origem da matéria-prima que ele vai usar, entender como realmente ele vai produzir aquilo, fazer de fato, e para quem ele vai fazer, o que ele quer solucionar, né? Qual necessidade e para quais pessoas. Então, o maker é aquela pessoa que faz com uma consciência e utiliza aí todas as ferramentas disponíveis para ele para desenvolver esse projeto, mas principalmente as ferramentas intelectuais. Vamos continuar essa conversa sobre mentoria? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem você acha que vai se interessar pelo assunto. Até o próximo episódio.